conheci o pastor Emílio quando eu era adolescente ainda e nós conversávamos muito. Ia lá para a casa dele, já ia aposentado, ia para a casa dele lá na Forém, perto da igreja, né? Nós ficávamos horas lá conversando e aprendi muito com aquele homem. E é o que eu aprendi com ele. Eu vou falar essa noite, que é uma coisa que é bem notória aqui. Simplicidade. Ah, pastor, a simplicidade é coisa estranha. Não. Eu fui criado na Igreja Batista e eu fui auto-missionário lá na Floresta e eu, desejoso de buscar mais de Deus, enveredei por vários caminhos. O pastor Sérgio Ventura, já Nova Vida, El Shaddai, as Assembleias de Deus da Vida e várias delas. Tantas as igrejas que eu andei em Maceió e fora de Maceió, eu buscava algo externo, mas aquilo que Deus me queria tão simples, que era eu encontrar a satisfação da relação com o Espírito Santo dentro do meu interior. No dia que eu descobri isso, tudo mudou na minha vida. Não que aquelas pessoas ou as pessoas por onde eu passei estivessem erradas, não era questão de estar errada, era uma questão de limitação. Não era só aquilo, havia algo mais. E esse algo mais nós buscamos em Deus. Quando eu conheci o pastor Lipinho, eu conversava com ele, ele me falava das experiências daquilo que ele tinha em Deus, e eu achava tão interessante, porque era um homem que era bastante conhecido no meio batista alagoano, muito conhecido. Passou um homem, se eu não me engano, ele passou toda a vida ministerial dele aqui. Então, assim, quando eu conheci, se ele passou um mês apresentou aqui, foram muitos aqui. E eu perguntava assim, mas por que ele não avançou? Por que ele não foi fazer parte de grandes coisas? E aí nós lembramos de Davi, quando ele falava assim, Senhor, meu coração se elevou, meus olhos se levantaram, no exercício de grandes assuntos, antes eu fiz calar e sossegar a minha alma, uma criança desmamada, para com sua mãe assim, a minha alma para com uma criança desmamada, uma criança saciada, uma criança saciada é aquela que estava no seio da mãe. Davi, na presença do Senhor, ele ficou saciado, ele ficou cheio. De quê? Das grandes coisas do mundo, grandes assuntos? Não, tá? E o mais importante que nós temos de Deus, a mais importante, e muitas vezes a que importa em qualquer outro, é nós atentarmos para a presença dele dentro de nós. Porque a presença dele dentro de nós é o prelúdio, é o começo, é a iniciação, é o primeiro passo de tudo aquilo que nós vamos viver na eternidade, onde a plenitude da glória dele vai ser revelada a nós, nós vamos viver com ele. E Paulo falou o quê? Porque agora nós vemos em partes, porque por espelho, obscuramente, vemos algumas partes, só que essas partes que nós vimos, elas são eternas. E como é que nós vemos essas partes? E nós buscamos a comunhão. O Espírito Santo que é eterno, que nós manifesta em nós. Para quê? Para que a glória dele seja revelada em nós e manifeste em nós. E essa manifestação não é uma manifestação, quando eu falo manifestação, eu penso logo em coisas, em êxtase, em movimentos e eventos, essas coisas. O que é a manifestação de Deus em nós? O que é Deus se manifestar em nós? O que é Deus agir em nós? Como que Deus age em nossas vidas? Deus age em nossas vidas fazendo com que a gente possa atuar, agir e fazer da forma que Ele fez. A nossa mente pensa em muitas coisas complicadas dentro de uma condição humana.
Mas Jesus ele explica para a gente as coisas de maneira simples. Eu volto à palavra que eu falei aqui: simplicidade. Abra sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22, amém? Suscitaram também entre si, suscitaram quer dizer, levantaram uma questão entre si, uma discussão sobre qual deles, os discípulos, seria o maior. Jesus então lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós, ou entre nós, não é assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como menor, e aquele que dirige seja como aqui serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como aquele que serve. Vós, os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai confiou no reino, eu também confio a vocês, para que tomais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. Pode sentar, irmãos. Lucas 22. 22, versículo 24. Eu não falei versículo? Desculpem. Mas eu li, está aqui, viu? Não é o que eu estou estudando. Vocês leem para poder vocês acompanharem comigo a leitura, para vocês também marcarem aí. Mas a palavra que foi lida aqui, talvez não tenha versão, mas é a mesma que foi lida para vocês citarem a sua Bíblia. Mas eu vou continuar lendo, você pode deixar aberto aí, nós vamos estudar nesse texto hoje. E por que esse texto e essa simplicidade? Jesus, ele separou dos discípulos, e várias pessoas estavam com ele, e tinha ofertas, multidão de gente, ele fazia milagres e as coisas aconteciam, era uma movimentação ali, todo mundo tinha visibilidade, chegava escribas, fariseus, sacerdotes, soldados romanos, e todo mundo vinha e ia, e era aquela movimentação. Essa movimentação, um dia os discípulos chegaram, e estavam eles conversando, e falaram assim: quem de nós é o maior? Porque nós somos 12, nós precisamos entender aqui quem está na frente e quem não está. Quando Jesus falta, quem é que vai assumir o comando? Tá, porque Pedro, Tiago e João foram mais perto de Jesus, Jesus apostando sempre chama eles, então provavelmente esses aqui são os cabeças de chave do ministério aqui. E eles discutiam essas coisas quando Jesus estava de fora. Jesus chegou para eles e falou assim: vou ensinar para vocês algo hoje que vocês prestem bastante atenção. Apesar de eles não terem compreendido naquela hora, mas depois eles entenderam. Ele falou assim: olha, no mundo, fora do reino, e no mundo não está falando do mundo de pecado, está falando dentro das organizações mundiais, todas elas, existem os governantes, aqueles que mandam, os maiorais, existe uma hierarquia, o funcionamento da coisa, ela funciona de um jeito, como vocês bem sabem. No caso deles lá, César, governo romano, Herodes, sacerdotes, está todo mundo no seu lugar. Mas aqui, a coisa é diferente. Aqui é na simplicidade. Vou explicar para vocês de uma forma bem clara. Quem é que é maior? Que está sentado ou quem está na mesa? Eu levei um tempo para entender esse versículo. Essa passagem especificamente, a expressão que levou assim de uma forma muito clara. Vamos pegar um exemplo. Você vai ali na massagueira, comer uma buchada deliciosa. Você chega, senta e fala assim: garçom, vem cá. O garçom vem, para do seu lado, oferece a você o cardápio, você olha e eu vou escolher uma prata aí daqui, quem conhece? Uma fechada, molho de camarão. Delícia. Isso aqui, por favor, peça para dois, traga aqui uma coca gelada, uma jarra de suco e tal. O garçom prontamente faz o quê? Sim, senhor, vou trazer, vai lá, e depois ele vem, e você está lá o quê? Sentado.
mandando? Ele está mandando, ele está fazendo, ele está dando as ordens. Eu vou pagar aqui, eu quero assim, assim, assado. A sabe qual foi a frase de Jesus? Essa é a chave, pastor. A chave de Jesus foi: eu entre vocês sou aquele que, nessa parábola, conforme eu contei, Jesus é quem? Certo, Jesus é quem? É porque a gente fica meio com vergonha de falar, né? Assim, trazendo o nosso vídeo. Jesus é o quê? Mas Jesus é garçom. Não, ele não é só o garçom no sentido de oferecer a comida, ele é muito mais do que isso, ele é a própria comida. Ele disse assim: eu sou o pão vivo que desce do céu, eu estou aqui para servir vocês, vocês estão sentados aqui comendo de tudo que eu estou servindo para vocês, eu estou degolhando tudo que eu sou para vocês, eu estou dando a minha vida para vocês, estou dando a minha palavra, estou dando para vocês tudo aquilo que eu aprendi desde a fundação do mundo, estou dando para vocês não só isso, eu vou morrer na cruz para que vocês tenham vida. Eu sou o que serve. E ele falou o que mais? Ele falou assim: entre nós tem que ser desse jeito, porque entre nós o maior é o que? No mundo o maior é o maior. E quem manda tem que obedece. E aí quando chego aqui, o que é que eu encontro? Pessoas servindo. Não é mais escuta do Espírito Santo, que ela deve louvar ao Senhor. E ela vai, e ela sai, e ela se esforça. É isso? E ela ora. Ela tem toda aquela dedicação para trazer algo de Deus. Quando um músico ensaia, ele se dedica. Quando um pastor está pregando a palavra, quando um pastor Sérgio se esforça, quando o pastor Paulo, quando Ana, quando cada um se empenha em fazer com que o outro seja alimentado. Porque maior não é quem está sentado dentro. Maior é o que? Seria a chave. Isso eu aprendi lá atrás. Se eu estou aqui e me oferecem um café, eu vou sentar ali e vou comer o café com vocês, tomar a sopa, amém? Amém ou não? Vocês são os maiorais. Porque vocês estão servindo. A igreja hoje, eu falo das igrejas que estão de madeira, ela esqueceu esse negócio, sabe? Todo mundo quer ser servido. Todo mundo quer ser, por incrível que pareça, menor. Porque quem está sentado só no vem a nós, só sendo, se alimentando, quem está sentado só comendo, quem está sentado só engordando a barriga, esse não entendeu o Evangelho. O Evangelho é servir, na igreja primitiva, as pessoas pegavam, se juntavam e davam as suas coisas, e os apóstolos se repartiam com cada um, segundo cada um tinha necessidade, de sorte que não havia entre eles nenhum necessitado. Eu acho que na igreja primitiva não sei perguntar assim: irmão, eu posso servir você em quê? Irmão, eu posso servir você em quê? Irmão, eu posso servir você em quê? O que eu posso servir você? Querido, servir é a chave. Servir é aquilo que Deus colocou em nós para que nós sigamos o exemplo de Jesus. Participei de igrejas grandes. E quantas vezes eu fiquei no ponto do ônibus e vi pessoas passar com o carro na direção que eu ia. E aí só eu vi no filme assim, né? Andar pelo mundo porque eles sabem mais. E aí Deus me deu um carro. E aí eu estava lá embaixo, no poço, na época. E aí eu coloquei 11 pessoas no passeio. Vai para onde, irmão? Vou para Jatiuca. Não, é meu caminho, agora não vou ler, deixa eu cair. E aí botava a família todinha lá e deixava lá. E voltava. E os irmãos olhavam assim e falavam: você pode estar dirigindo no teu carro? Eu falei assim: não, sabe o quê? Porque eu aprendi que maior é quem? Sabe, essas coisas pequenas que fazem parte da nossa vida, que uma das maiores alegrias de você terminar um culto, você olha para alguém assim e fala assim: eu vou pagar uma pizza para aquela pessoa hoje.
Hoje eu quero servir, eu quero ser como Jesus. A pessoa fala assim, vamos ali, vamos lá, não, hoje não, eu vou pagar. Não é para dividir, não, eu vou pagar. Porque a gente aprende através da palavra que a melhor coisa é dar do que a gente quer sempre receber. Esse melhor é dar. Ou a gente não entendeu a palavra, ou a gente não entendeu a palavra. Porque o servir, o dar, o estar com o coração disponível para Deus, o se empenhar para poder executar algo ministerial aqui, seja com dança, seja com louvor, seja com palavra. Queridos, eu estou aqui para divulgar para vocês aquilo que tem colocado na minha vida. Eu sou seu servo. E eu me esforço, eu me empenho, eu tenho toda uma história que Deus colocou no meu coração. O pastor Sérgio falou assim, você pode ministrar lá? Eu falei, posso, eu quero servir. A troca de quê? A troca de nada. Porque se você faz esperando algo em troca, você não entendeu ainda. É sem querer mesmo. É servir por servir. Porque Jesus falou assim, olha, os povos, os reis, tem aqueles dominadores, aqueles que dominam, aqueles que se organizam as suas estruturas sociais, políticas e governamentais. O mundo é assim, mas nós somos reino, e no reino é diferente. No reino segue meu exemplo, vem caminhando até mim. E eles perguntaram, o senhor vai até onde? Vai, me segue, você vê. E eles seguiram. E Pedro falou uma vez assim, Senhor, eu estou disposto a ir com o Senhor até o fim. Deus olhou para ele e falou assim, você vai, você não sabe ainda não, você vai. E aí o fim de Jesus foi aonde? Na cruz, Pedro olhou e falou, é estranho esse negócio. Mas depois, quando o Espírito Santo veio sobre ele, diz a história, que ele disse assim, não, eu vou crucificar, me crucificar de cabeça para baixo, para poder não se crucificar igual ao Senhor. E ele morreu, eu morri, e esse é o caminho. A mortificação, o servir, o amar. Como nós precisamos aprender a dar amar. Estou falando assim, não em relação a vocês aqui, porque dói você não é cadeira de vocês não têm amor aqui. O servir. Eu falo no sentido que nós precisamos espalhar isso. Espalhar o evangelho verdadeiro, o evangelho do servir, o evangelho do amor, o evangelho do perdoar, o evangelho do andar em graça, o evangelho dos frutos espirituais, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão. Uma vez eu vi dois irmãos sair na tapa, um irmão de igreja. Eu falei, queridos, os frutos espirituais, mansidão, está lá, eu não estou nem aí para isso. E esse aí só tem de irmão, porque dentro dele não produziu, não fruta ainda. Nem folha tinha, era galho seco. Paciência, longanimidade, domínio próprio. Hoje em dia nós temos muitas igrejas, só em Maceió, quantas igrejas estão se reunindo agora? Mas é em Maceió, só de lá para cá, da dia para cá, eu contei aqui na pista umas 6 ou 7. Todo mundo se reunindo, todo mundo participando dos eventos, todo mundo participando, todo mundo tomando posse dos microfones e cantando, e aquela movimentação, igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas com fundo preto, com fundo amarelo, com fundo azul, igrejas com ar-condicionado, sem ar-condicionado, igrejas com pastores com paletó, igrejas com pastores sem paletó. Tem de tudo. Mas quando você encontra alguém que sabe o que é servir, quando você encontra um filho do Altíssimo, igual a você, igual a mim, que sabe andar em amor, seja no trabalho, seja no ônibus, seja na rua, seja no supermercado, faz ou não faz a diferença? Faz ou não faz a diferença? Faz a diferença. E Romanos fala que toda a criação, ela geme. Romanos 8, se eu não me engano, toda a criação, ela geme e suporta, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você
seu vizinho, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está na sua frente, a pessoa que está do seu lado, ela geme e aguarda por uma manifestação sua como filho de Deus. E essa manifestação vai se dar como? Servir, humano. Tem outro jeito. As pessoas buscam muito poder, e olha, eu busquei poder. Eu vi muitas coisas no lugar do meu Deus, muita manifestação de pessoas sendo curadas, eu vi pessoas sendo arrebatamento de sentido, e eu participo de muitas vigílias e muitas coisas, e hoje eu tenho procurado concentrar o meu coração e me olhar naquilo que realmente significa. Quando eu olho essa passagem aqui, Jesus fez isso com os discípulos, ele falou assim: olha, para, aqui não tem esse negócio não de maior, menor, não, porque o maior é o que serve. Sabe quem vai ser o maior de vocês? Ele termina dizendo que vocês vão sentar, vós, versículo 28. Uns anos atrás eu não precisava desse assessor aqui, mas agora eu estou precisando. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vocês estão aqui juntos. Vamos em frente, juntos. E assim como meu Pai me confiou o reino, eu confio a vocês. Ele falou. Só que quando ele falou de confiar o reino, desculpa. Quando ele falou em confiar o reino, não foi um reino no sentido de reinar, como as pessoas acham, porque agora eu vou ser o maioral, Jesus vai morrer e eu vou assumir o lugar de Papa. Não, quando ele falou assim, meu Pai confiou para você um reino, esse reino aqui, que maior é o que serve. E ele falou assim, para que então comais e bebais na mesa do meu reino? Naquele dia, eles vão se assentar às mesas, vão julgar as 12 tribos de Israel. Sabe por que eles vão fazer isso? Sabe por que eles são maiorais no reino de Deus? Porque cada um deles, à exceção de Judas, mas cada um deles se prontificou a servir até o último dia de vida. Cada um deles. Inclusive Paulo, tem um filme, acho que na Netflix, né? Paulo, Apóstolo, já assistiram aquele filme? Cara, muito bom aqui. Vocês assistiram? No finalzinho da história de Paulo, ele indo à morte, conversando com, não lembro se é Lucas ou Tiago, com o Lucas, né? Ele conversa. E tem umas passagens lá que ele está indo tranquilo. E aí te lembra do versículo: combati com combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora eu espero só que me tenha reservado. Pegou a cabeça e a gente pensa assim: Paulo morreu. Se fosse um filme de Hollywood, a gente ia dizer assim: que filme triste, o herói morre no final. Foi decapitado. Mas nós que temos fé, nós conhecemos o Senhor, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos a vida eterna, sabemos que esse momento é só fechar os olhos aqui e abrir lá, porque nós sabemos que o importante é quando nós entramos em comunhão com o Espírito Santo, quando nós descobrimos a simplicidade da palavra, quando nós aprendemos que nós precisamos servir aqui como cada um desses apóstolos serviu, quando nós entendemos que a nossa posição é ficar do lado da mesa, pronto para dizer: você precisa de quê? Identificar as dificuldades dos outros, identificar o que a pessoa precisa. Às vezes é uma coisa simples. Se eu estava no trabalho e uma pessoa que trabalha comigo estava muito agitada. Sabe, tem dia que você está trabalhando, eu trabalho numa unidade de saúde, sou técnico em enfermagem, no trabalho secular, e ele estava ali fazendo os procedimentos e ela estava agitada, em vez de ficar na pressão da pessoa com grosseria e estava fazendo outra coisa. Essas coisas acontecem nos lugares. E eu percebi, aí tem uma hora que ela chamou a voz do paciente, eu falei: peraí um pouquinho, aqui a porta. Ele falou: o que foi? Nossa, eu quero te dar um abraço, está precisando disso. Eu dei um abraço. Aquele abraço ela desabou. Começou a chorar. E ali abraçando aquele tempo. Eu disse: só disse isso, você não abraço. Eu abracei. Aquele abraço, eu servi ela. A unção do Espírito Santo carregado que amor passou sobre aquela pessoa. Ela parou, sentou, chegou a lágrima e disse: vamos continuar a trabalhar? Dali para frente, o dia foi diferente, cara, não foi isso. Nós falamos mais
vocês da palavra, quando eu estou explicando aqui para vocês, não estou falando de algo que seja hipotético. Estou falando de algo que seja teórico, metafórico, distante. Eu estou querendo mostrar para você da realidade, da simplicidade, da vivência de uma vida em Deus. Precisamos hoje de pessoas e igrejas e filhos de Deus que se manifestem, que andem nessa condição. Amém? Amém. Precisamos. E eu digo para vocês, se essa palavra está chegando até você nesse momento, sabe por quê? Porque a partir de amanhã, segunda-feira, é a sua vez. Amém? Amém. É a sua vez. Você trabalha, você sai, você está em casa. Começa desde a hora que você acorda ali quando botar o café da manhã, fazer alguma coisa em casa. Coisas desse tipo. Porque quando você está em Deus, até porque a própria palavra diz que aquele que não governa as coisas de casa, não cuida bem da casa, não tem como cuidar das coisas do Senhor. Se você não começa a ver o seu núcleo familiar, se as coisas não acontecem ali dentro, e vou falar uma palavra pesada agora, se a vida em Deus não se manifesta dentro da sua casa, toda vez que você tentar manifestar ela fora de casa, você está fazendo isso de forma hipócrita. Misericórdia. Se você não consegue viver a vida em Deus dentro, que está dentro do seu coração, se você não consegue manifestar isso com aquela pessoa que está do seu lado, que come com você, que vive com você, se você não consegue viver isso, se você vai tentar viver isso aqui, é bom. Não vale. Por quê? Porque começa primeiro que a verdade de Deus tem que ser vivida. Você só tem de Deus aquilo que você vive de verdade. Não é o que você fala, não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que você vive. Eu tenho uma tia que ela falava assim para mim: faça o que eu digo, não faça. Você acha que funcionou? Funciona? Não. Porque eu não fazia o que ela dizia, eu fazia o que eu via ela fazer. Porque é assim que funciona, é um exemplo. Jesus falou assim: olha, eu como diante de vocês, eu vou dar um exemplo. Eu sou aquele que serve. Estou aqui para servir. O que é que precisa? E ele falou lá, não lembro agora, mas ele disse assim, foi no Sermão da Montanha: se teu irmão pede para ir com ele uma milha, completa. Mano, vamos ali comigo no meu estádio. Você quer ir até o centro, a gente vai. Para traduzir, para você entender hoje, tá? Mano, vamos caminhando comigo daqui até no lago? Não, vou com você até Messias. Deu para entender? Não é tipo assim: ah, não vou, estou afim. Se teu irmão te pedir a túnica, dá também. É? Se pedir vestido, ou seja, existia a capa e a túnica, eram duas roupas. Esse hoje, vamos traduzir para nós hoje: mano, me empresta aí um sapato. Você quer a meia também? Você quer a calça? Você precisa de mais o quê? E aí, no mundo de hoje, às vezes a gente é tão. Deixa eu achar uma palavra aqui, que isso é muito pesado, meu Deus. Não tem, às vezes a gente é tão mesquinho, apegado, né? E as coisinhas e as coisas, e esquece que dentro de nós tem o Espírito Santo o tempo todo clamando e dizendo assim: sirva, 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 ame, dê, maior que dá. Você quer andar comigo? Você quer saber o que é o reino de Deus? Você quer construir coisas eternas? Então se desfaça das coisas terrenas. Aleluia! Se desfaça, viva essa vida em Deus. O Evangelho tem que ser vivido, não tem que ser falado. O Evangelho não é aqui domingo à noite, não. O Evangelho começa quando você sai daqui. Que nós aprendemos a fazer, mas tem que fazer. Às vezes a gente acha que não tem que fazer as coisas. Eu lembro que uma vez eu estava. Não é bom, está na hora de encerrar, né? Vou encerrar. Vou soltar só esse exemplo. Às vezes a gente acha que não tem o que
fazer das coisas que a gente aprende. Eu estava trabalhando num lugar uma vez, com serigrafia, e a gerente chegou e pediu para poder a gente dizer qual era o método de gasto dos materiais que a gente tinha. Quanto é que você gasta com de tinta para poder fazer, não sei o que e tal. Aí ela falou assim, aí eu peguei, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Se eu pego nota de tinta e uso tantas colheres para uma camisa, então vai dar X, eu fiz assim, e eu fazendo aquele negócio, eu olho para minha cara, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma regra de 3 que eu aprendi na escola. E aí ela olha para mim e fala assim, as coisas que eu aprendo na escola, às vezes a gente usa, né? Porque a gente aprende uma coisa na escola e a gente nunca vou usar isso na vida. E aí eu no trabalho eu usei uma regra de 3. E fiz lá. E a minha gerente, ela ficou estirando, ela falou assim, nossa, ele aplicou uma coisa que aprendeu na escola na vida. Às vezes a gente acha que as coisas que a gente aprende na escola não vai funcionar, mas a gente vai funcionar, porque sabe, e se traz isso para o reino de Deus, as coisas que nós aprendemos na igreja, não é só passar aqui e dizer assim, ó, que palavra linda do pastor Alberto, nossa, aquele dia o pastor Sérgio ministrou com unção, você viu? Aí sai dali e aí acabou. Porque se as pessoas tivessem somente escutado aquilo que Jesus falou, a gente não teria evangelho hoje. Sabe quem tem evangelho 2 mil anos depois? Porque existiram pessoas que mais do que falaram, elas praticaram. Utilizaram aquilo que está escrito, da túnica, da capa, do servir, do andar 2 milhas, do amar ao próximo como a ti mesmo, do perdoar para que sejamos perdoados, essas coisinhas, sabe? Muitas vezes passa desapercebido hoje em dia, tem tanta coisa na cabeça da gente que a gente às vezes não percebe. E às vezes dentro de casa, ou às vezes com o vizinho, você fala assim, não, aquela pessoa dentro do estudo, não. Aí bora. E aí o Espírito Santo lembra assim, olha, lá tem uma parte que eu falei assim, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu também já, eita, não pego, eu esqueci, me perdoei. E aí? Aí ele fala assim, então para aqui, seus pecados continuam com você, por enquanto, até que você vá lá e perdoe quem te ofendeu. Não foi ninguém que você ofendeu, a pessoa que ofendeu você. Você pode dizer assim, não tem nada a ver com ela, ela que vai ofender. Não, você vai lá, você resolve a questão, e aí você volta e fala assim, Pai, perdoa os meus pecados, porque eu já perdoei quem me ofendeu, né? Ele fala assim, beleza, perdoa os seus pecados, estão vem cá, que eu falo do Pai, né? E aí você vem comigo com Deus. Condição. E aí, talvez a gente quer as coisas de Deus, fica pedindo, e fica choramingando, e fica tentando bater, sabe, dar muito ponta de faca com Deus, e a gente fala assim, mas por que as coisas não acontecem para mim? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Por que eu não tenho aquela paz no meu coração? Parece que está tudo enrolado. E Jesus chega e fala assim, calma, as coisas são simples, você precisa aprender a parar e resolver as coisas. Resolver as questões dentro de você, resolver com a comunhão. Para isso nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o ajudador. E para encerrar, queridos, o Espírito Santo, ele te ajuda, né? E o que ele sabe para poder ajudar a gente? O que o Espírito Santo sabe? Fala com coragem, homem. Tudo! Qual foi a primeira passagem do Espírito Santo na Bíblia? O Espírito de Deus parava sobre as águas. Na última passagem em Apocalipse, está ele também lá no trono. Então, do começo ao fim, ele está. Ele sabe tudo. Tudo. E onde é que ele está agora? Hein? Dentro de nós. Para quê? Para nos ajudar a vencer, para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a andar em fé, para nos ajudar a ter paciência, para nos ajudar a andar em milagres, para nos ajudar a andar numa condição de descanso, para sermos filhos de Deus andando sobre a terra, manifestando as obras de Deus. Não é andar em riqueza. Riqueza é bom, mas às vezes é trabalho. Não é andar em soberba, não, porque eu sou o grande pregador do Evangelho, eu sou aquele que Deus ungiu e chamou para pregar para as nações.
ações. Nem Jesus fez isso. Se ele não fez, o que eu vou fazer? Se Jesus não agiu assim, por que eu vou agir? Então, como é que Jesus agiu? Como é que Jesus agiu? Jesus agiu o seguinte: olha, eu estou aqui para servir vocês. Eu sou o seu garçom. Não vou só oferecer uma comida para vocês. Eu sou o bom vinho que desceu do céu. Eu dou minha vida para vocês, para que vocês se alimentem de mim, para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito, para que a minha glória esteja em vocês e vocês possam caminhar nessa terra do mesmo jeito que eu tenho caminhado. E ele foi para o céu e falou assim: o Espírito Santo vem para continuar a obra. E essa obra continua até hoje. Até o dia em que nós formos ou ele voltar. Não sei o que vai acontecer primeiro, mas que a glória nos está reservada. Então não tem preocupação, não tem problema no mundo para nós. É viver a vida em Deus e esperar a hora da eternidade. E é isso. Se coloca em pé. Feche seus olhos. Quero que você busque a presença do Espírito Santo dentro de você, dentro do seu coração. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo ele é uma pessoa que está dentro de você. E ele está esperando só que você entre em comunhão com ele, para te falar tudo aquilo que ele viu do Pai, que ele trouxe do Pai para você. Do fundo do seu coração, com toda sinceridade, você pode agora chegar na presença dessa pessoa que está dentro de você. E antes de pedir qualquer coisa, antes de reclamar de qualquer coisa, antes de resmungar, você chega e diz assim: Espírito Santo, eu te amo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio aqui para me ajudar. É difícil, Espírito Santo. O Senhor está vendo, o Senhor sabe tudo que eu passei hoje, tudo que eu passei esses dias. O Senhor sabe as coisas que tem no meu coração. O Senhor sabe os sonhos. O Senhor sabe todas as coisas. Eu te dou a liberdade, Espírito Santo, para o Senhor mexer aqui dentro. As coisas que tem aqui dentro que eu quero tanto, que eu mato e morro por isso, mas não é da tua vontade. Então me ajuda a tirar isso daqui. Espírito Santo, nós temos a liberdade para agir no nosso coração, porque o que nós queremos é o que realmente importa, que é a comunhão contigo. Eu te amo, Espírito Santo. Cada sua boca, declara para ele que você o ama. Esse momento de você entrar em comunhão com o Espírito Santo e dizer a ele como é importante. Nós te adoramos, Espírito Santo. O Senhor é o Deus que veio habitar em nós. Nós queremos te adorar. O Senhor é a terceira pessoa da Trindade, mas não existe um primeiro, segundo e terceiro como sendo maior ou menor, porque os três são um. O Senhor também é Deus que habita dentro de nós. E eu te adoro. E te agradeço, porque o Senhor aceitou estar em meu coração. Nós te agradecemos, Pai, por tua graça em nossas vidas. Te agradecemos por tua unção, por teu amor dentro de nossos corações. Senhor, nesse momento eu coloco cada pessoa que está aqui, cada querido desse, cada querida, cada pessoa que está com o coração aberto para a tua presença. Que haja um despertar para a tua presença em nome de Jesus. Que haja um despertar para buscar a presença do Senhor. Que haja um avivamento que surge de dentro do coração, porque a tua palavra diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Que haja unção sobre cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Que haja um renovo, que haja, Senhor, um desejo ardente de viver a vida em Deus, de amar, de servir. Que nesse momento, Senhor, o Senhor vai mostrando em cada coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser perdoado, aquela pessoa que ele precisa amar, aquele que ele precisa servir, aquele vai
aqui, levando a tua unção, levando a tua manifestação, levando a tua graça, levando o teu amor, não só na Utinga, não só em Maceió, mas por onde eles passarem, a tua graça vai se manifesta, seja com um olhar, seja com um sorriso, seja com uma palavra, seja com uma oração, com uma imposição de mãos, que seja da maneira como o Espírito Santo revelar, mas que a graça do Senhor, a unção do Espírito Santo será abundantemente manifesta através de cada vida dessas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e amém. Aleluia. Agora eu estou pronto para tomar um negócio é recebê-lo, né? 7 um pouquinho, queridos.